Jesus foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, nesse mês aqui de março, nós estamos no jejum do Zacarias. Zacarias, ele ficou mudo. Nós temos que aprender a fechar nossa boca. Porque o grande sábio Salomão, ele disse que o poder está na nossa língua. O poder de vida e o poder de morte está na nossa língua. Se você fala uma palavra de fé, vai dar tudo certo. O Senhor vai operar. Mas se você fala uma palavra de incredulidade, o diabo age. O diabo não perde tempo. Como nós estávamos conversando com minha irmã aqui agora há pouco. Para todo mundo pode estar ruim. Para todo mundo pode estar uma desgraça. Mas para você que serve a Deus e usa a palavra de fé, você é uma pessoa vitoriosa em nome do Senhor Jesus, irmão. Então, às vezes, é melhor você calar, ficar quieto, do que ficar falando. Quem fala muito, erra muito. Meu sogro, ele sempre dizia para nós lá, você sabe essa frase, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Aprenda a fechar a tua boca. É a mesma coisa de um casal. Quer ver o casal parar de brigar? É quando um se cala. O outro pode ficar até irritado. Vai falar mais nada, não? Mas se você se cala, pronto, acabou a briga, acabou a confusão. Espera acalmar os ânimos, depois volta a conversar, porque senão não vai dar certo. Olha, irmão, Jesus, irmão, presta atenção. Jesus, mesmo pregado na cruz, ele só falou 7 vezes. Das 9 da manhã às 3 da tarde, ele pronunciou apenas 7 frases. Só. Você sabe que as autoridades ficaram muito irritadas com Jesus? Porque esse versículo que nós estamos lendo aqui, Jesus praticou ele. Não é para você ler na Bíblia e ficar por isso mesmo. Não, você tem que praticar o que você lê. Jesus, quando foi levado a julgamento, Pilatos perguntava, você não vai falar nada? O sacerdote perguntava, você não vai falar nada? Olha o que estão falando de você. A Bíblia diz que ele se manteve calado. Batiam nele, chicoteavam ele calado. Ele não falava nada. Não falava nenhuma palavra. A ponto das autoridades ficarem admiradas. Mas como? Qualquer pessoa, se falar uma coisa, já retruca, já responde. E esse homem não responde, esse homem não fala nada. Para quê, irmão? Para se cumprir esse versículo que nós lemos. Que como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É isso que nós temos que aprender, irmão. Para você ser uma pessoa abençoada e feliz, você tem que aprender a fechar a boca. Então, vamos lá. Olha só. Eu quero ler com vocês apenas a primeira frase que Jesus falou na cruz. É claro que não numa reunião dessa, não dá tempo de eu falar as 7. As 7 palavras, porque ia demorar das 9 da manhã até as 3 da tarde. Certo? Porque Jesus ficou pregado das 9 da manhã até as 3 da tarde, quando ele entregou o Espírito. Então, nós vamos ler a primeira palavra que Jesus falou
quando estavam pregando ele. Pregando a sua mão direita, ele falou. Pregou a mão esquerda na cruz, ele falou. Pregaram os pés, ele falou. Subiram a cruz e ele continuou falando esta palavra, que eu vou ler com vocês agora. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha aqui, irmão, o que diz aqui. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deixa aí para nós, por favor. Você já imaginou, irmão? Aqueles carrascos, ainda a cruz estava no chão. Esticaram o braço dele na mão direita e puseram o cravo na mão dele. Ele já estava todo ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, seus olhos direitos furados. Não tinha parte em Jesus que não tinha acertado aquele chicote. E ele dizia: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Foi pregar a mão esquerda, a mesma coisa. Foram pregar os pés, a mesma coisa. Subiram a cruz. Você imagine o sofrimento de Jesus, irmão, quando subiram aquela cruz. Você já imaginou Jesus naquela cruz, todo ensanguentado, por você e por mim? E ele dizia o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois a outra parte, né? Depois que puseram ele lá, tiraram todas as vestes dele. Ainda quando você assiste um filme na televisão, no cinema, em algum lugar, ainda eles põem um calção em Jesus. Mas Jesus estava totalmente nu. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que era para humilhar mesmo. Aquele que era levado à cruz era para ser humilhado. Então ele estava totalmente nu e totalmente ensanguentado naquela cruz. Você já imaginou o Senhor Jesus com todo o poder na mão, irmão? Ele ainda disse para os apóstolos lá no monte, foi? Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai agora, e ele me mandaria 12 legiões de anjos e me livraria disso aqui. Aí ele completa: mas se eu fizer isso, como vai se cumprir as Escrituras? Eu quero parar nesse ponto. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmão, você tem essa capacidade de perdão, de perdoar as pessoas? Você sabe que, às vezes, é mais fácil você perdoar alguém do que você pedir perdão? É tão fácil, irmão, você perdoar quando você tem o Espírito Santo. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não sabe perdoar. Você não consegue perdoar. Você já viu aquela frase que diz: eu perdoo, mas não quero nem te ver mais. Eu perdoo, mas não quero mais negócio com você. Então você não perdoou. Isso não é perdão. Por isso que a palavra de Deus diz assim, irmão, que o nosso Deus, ele é justo. A justiça só tem em Deus. Quando você ouve na televisão, por exemplo, alguém matou o filho de alguém lá e o repórter vai lá entrevistar a mãe, ou o pai, ou o parente. O que vocês querem agora? Ora, o que eu vou querer agora? Ah, eu quero justiça. Mas a justiça verdadeira ia trazer o morto de volta à vida. Essa é a justiça. Trazer o morto de volta à vida. Então, que justiça é essa humana? Essa não é justiça. Nós queremos nos vingar das pessoas. Essa é a realidade. Então, chama-se vingança. A justiça humana chama-se vingança. A própria Bíblia diz, irmão, que a nossa justiça, ela é o quê? Trapos de imundícia. Talvez você não entenda bem o que é isso. O trapo de imundícia era uns trapos, umas faixas de pano, que se colocava no leproso, quando ele estava em estado terminal.
A Bíblia diz isso, a Bíblia que diz, irmão. Deus é que diz que a nossa justiça, ela é semelhante a trapos de imundícia. Então, por quê? Nós não somos justos, nós somos vingativos. Olha, preste bem atenção. Mas quando, irmão, nós entregamos a nossa vida a Jesus, é isso que nós precisamos compreender. Que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Embora você vive 95% do seu tempo com pessoas do mundo e 5% com pessoas da mesma fé, é necessário você mostrar a tua fé. Como foi pregado aqui, me parece que foi pelo diácono Januário, ou pelo pastor Leandro, não lembro, a respeito da menina que foi levada cativo para a Síria. O seu senhor Naamã, que era um homem famoso e poderoso e conhecido no mundo todo na época, muito rico e muito poderoso, temido pelos exércitos inimigos, mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Aquele homem era leproso. Aquela menina que foi levada de escravo pelo próprio Naamã e ficou na casa de Naamã. Aquela menina tinha tudo, para quê? Para se vingar. Para dizer, eu quero mais que o meu Senhor morra mesmo. Eu quero que essa lepra se apresse a cada vez mais e ele morra logo. Esse era o pensamento humano. Do mal que aquele homem fez para ela. Matou os seus pais. Preste atenção, Naamã matou os pais da menina. E levou a menina como escrava para sua casa. Aquela menina tinha tudo, irmão, para querer vingança. Mas aquela menina foi ensinado, preste atenção pai e mãe aqui, a obrigação que você tem, e olha a responsabilidade diante de Deus. O pai e a mãe ensinaram aquela criança a temer a Deus, a obedecer à palavra de Deus. E quando aquela menina ficou sabendo que Naamã era leproso, em vez de ela se vingar e desejar mais mal ainda, o que ela fez? Ela mostrou como ele poderia ser curado. Se ele fosse lá na minha terra, diante do homem de Deus, ele ia ficar sarado dessa lepra. E nós sabemos da história que foi assim mesmo. Ele foi lá, e Eliseu mandou ele mergulhar no rio, ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Irmãos, você imagine quando esse homem voltou para casa, a história parou por aí, né, irmão? Não fala. Só diz que quando Eliseu voltou na Síria, ele foi elogiado pelo próprio rei. Você sabia disso? Eliseu, quando chegou um dia na Síria para levar ainda uma dura palavra lá, o próprio rei, irmão, homenageou Eliseu ali, porque através dele foi um instrumento para curar o seu general, Naamã. Pena que a história termina aí, não diz o que aconteceu com a moça, mas eu creio o seguinte, irmão, que aquele coração de Naamã foi quebrantado. Aquela fé que estava no coração daquela menina, passou para esse homem. Eu creio que aquele homem libertou aquela menina. Mas a Bíblia não diz isso. Mas veja bem, irmão. Então, às vezes uma pessoa fala uma palavra para você e você já fica todo reclamando a vida inteira, falando a vida inteira, porque alguém falou uma palavra para você, alguém te deu um prejuízo e você ficou aí se lastimando, querendo se vingar. Irmão, crente não faz isso. Crente não se vinga de ninguém. A Bíblia diz assim, irmão, que nós não podemos ficar irados. E se ficarmos irados por alguma coisa que aconteceu muito grave, a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a tua ira. Quer dizer, um momento de ira. Aquele momento que você recebeu a notícia, aquele momento que aconteceu. Mas, irmão, entrega na mão do justo juiz. É ele que vai resolver a tua causa, não é você. Olha só. Então aprenda isso, irmão, não com o pastor Daniel, porque eu também aprendo com o Espírito Santo. Então veja bem, irmão. Se você, presta atenção, guardar mágoa dentro do seu coração,
que vai acontecer? Você vai ficar doente. Toda mágoa traz doença. Às vezes a pessoa já morreu, já falei isso outro dia, a pessoa já morreu faz tempo. E você ainda está com esse negócio aí no seu coração. Para que isso? Vai te levar a quê, irmão? A ficar doente. Os próprios médicos, a própria medicina, diz que o câncer brota, porque todos nós temos a semente do câncer no nosso corpo. Todas as pessoas. Todas as pessoas nascem assim. Nós temos dentro de nós uma semente de câncer. Mas para que esta semente brote, e para que o diabo possa fazer ela brotar, é necessário você ter raiva de alguém. É só isso. O diabo acha essa brecha em você quando você tem raiva de alguém. A pessoa falou, você fica com raiva. Pronto. Aí começa a dar um problema sério. É pressão alta, é diabetes, é câncer. E um monte de coisa que os médicos dizem que acontecem quando nós ficamos com raiva. Aí você pode dizer, mas eu tenho razão. E daí que você tem razão? Qual a diferença que vai fazer se você tem razão ou se você não tem razão, irmão? Quando alguém chegar para mim, o telefone, fala, pastor, tem fulano falando mal de você. Falei, falaram mal de Jesus? Falaram que Jesus era endemoniado? Falaram que Jesus era samaritano? Ele nem ligou. Deu confiança. Deixa falar. Quando alguém falar mal de você, irmão, deixa falar. Aprenda com o Espírito Santo, irmão, a ter uma vida feliz. Como que você vai ser feliz guardando raiva dentro do coração, guardando mágoa dentro do seu coração? Como que você vai ser feliz? Você pode ter momentos de alegrias quando está reunido em família, ou reunido com amigos, ou numa festa, mas passou dali, está lá de novo a raiz de amargura. A Bíblia mesmo diz, irmão, cuidado com a raiz de amargura. Olha só, guardar sentimentos, ele faz mal e adoece. Sabe, guardar essa raiva, essa mágoa, essa coisa contra alguém, não é no seu corpo que acontece, é na sua alma. Primeiro, a sua alma se entristece. A alma fica triste. E se você conseguir se livrar logo dessa revolta, dessa ira, dessa mágoa, tudo bem. Se você não conseguir se livrar dessa mágoa, sabe, essa tristeza que está dentro de você vai se transformar numa revolta. Aí vai ficar pior ainda. Aí você precisa mesmo da ajuda de Deus para se libertar disso. No decorrer da minha vida, quantas mágoas era para nós estarmos aqui com o nosso coração até inchado de tantas mágoas? Hein? Mas não, irmão. Senhor, o Senhor mandou perdoar? Eu não estou conseguindo. Então me ajude a perdoar. Como eu sempre falo de um caso que aconteceu com a minha família. Aquilo me deu uma raiva que, meu Deus do céu, né? Que me deram um prejuízo, irmão, da minha vida toda. Não foi 1 ano, não foi 2 anos. Foi um prejuízo, irmão, tremendo. Que eu não sei nem dizer valores. Mas é um prejuízo da minha vida toda. Você imagina, irmão, uma pessoa chegar para você e te dar um prejuízo de uma vida toda. Tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu com o seu sangue, quando você era mais novo, e de repente você perde tudo por causa dos outros. Eu sempre falo para os irmãos, irmão, como que eu ia me livrar daquilo? Aquilo me subiu o sangue, a pressão ficou lá em cima, de tanta raiva. Se eu pegasse uma pessoa naquele momento, eu não sei nem o que ia acontecer. Mas falei para minha esposa, peraí. Nós temos um justo juiz. Deus é o nosso justo juiz. Entrei no meu quarto, dobrei meus joelhos e apresentei a causa a Ele.
Quando eu saí do meu quarto, pronto, meu coração estava aliviado. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aprender, porque nós estamos aprendendo aqui com o Espírito Santo, porque lá no mundo você não vai aprender essas coisas. Se você for no psicólogo, você não vai aprender essas coisas. Se você for fazer uma terapia, você não vai aprender essas coisas. Quando você guarda uma mágoa dentro do seu coração, você achando que está cheio da razão, e sendo que nós não temos razão nenhuma, irmão. Primeiro, que nós somos miseráveis pecadores. A Bíblia diz que nós, cada um de nós, somos miseráveis pecadores. E carecemos da glória de Deus. Nós precisamos de Deus. Então, quando você guarda dentro do seu coração alguma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão, presta atenção. É a mesma coisa de eu estar tomando veneno um pouquinho por dia. Tomando um veneno um pouquinho por dia e estou esperando que o pastor Vanil morra. É a mesma coisa. Eu que tomo o veneno estou querendo que ele morra. Então, quando você guarda a mágoa no teu coração, você está fazendo isso. Você está matando você mesmo. E o outro está bem folgado, tranquilo, dando glória a Deus. E você está se remoendo aí com os seus problemas, com a sua mágoa, com a sua raiva, com o seu ressentimento. Irmão, esqueça esse negócio. Nós estamos no contramão do mundo, lembrem-se disso. O mundo vai para lá, nós vamos para cá. Olha só. O que eu quero comentar com vocês aqui, antes de nós ministrarmos a ceia, é o seguinte, irmão. Você sabia que ser perdoado é condicional? Quem sabia, levanta a mão. Deixa eu ver quantas pessoas sabem aqui. Ser perdoado é condicional, irmão. Levanta a mão se você sabe. Então, muita gente vai aprender hoje. Olha, eu vou ler o versículo então. Vamos ler o versículo que é mais fácil. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Nós estamos falando desse Jesus, irmão, que foi levado à cruz do Calvário e não abriu a sua boca. Olha só, preste bem atenção e guarde no teu coração. Porque não adianta nada você ouvir, mas não guardar. Mateus 6, o 14 e o 15. Olha o que Jesus ensina aqui. Ó, leia lá. Leia o que está escrito lá. Porque, condicional. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, é duro, é duro. Também vosso Pai Celestial vos perdoará. Segura isso aí. Olha, também vosso Pai Celestial vos perdoará o quê? A vós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você quer perdão de Deus? Perdoa as pessoas. Pare de guardar a mágoa no teu coração. E o versículo 15, olha só, o que diz o 15. Aqui, irmão, é muito forte, hein? Isso aqui é muito forte. Se, porém, não perdoardes, você não é obrigado a perdoar. Deus não vai te pegar pelo pescoço e falar, perdoa fulano lá. Não, Deus não vai fazer isso. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não é isso que está escrito aí? Está aí. Quer coisa melhor, quer mais explicado do que isso? Você quer perdão de Deus? Oh, Senhor, me perdoa. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoa o seu semelhante. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa quem te deu prejuízo. Olha só. Também, irmão, quando nós fazemos a oração conhecida como oração do Pai Nosso, chega uma parte que Jesus ensinou nós falarmos assim, ó. Perdoa as nossas, o quê? Dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quanta gente é mentiroso, hein, irmão? Porque ele fala, mas não pratica.
Pede perdão a Deus. Daqui a pouco vai ter a oração da confissão. Mas, irmão, você precisa aprender a perdoar as pessoas. Não interessa o que ela fez ou deixou de fazer por você. Não interessa se ela anda falando mal de você. Pois deixa falar, irmão. Deixa falar. Olha, se você caminhar na verdade, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você caminhar na verdade, a verdade vai aparecer. E quem vai ser o mentiroso vai ser aquele que falou de você. Porque todo mundo vai ver que ele que mentiu. No Salmo 103, diz assim, que é Ele, o nosso Deus, que perdoa todos os nossos pecados. E por Ele perdoar os nossos pecados, aí vem a sequência. Vem o que Ele faz. E sara todas as nossas enfermidades. Então tem enfermidade que nós temos no nosso corpo, irmão. Não é porque o diabo mandou um espírito de enfermidade. Não. É porque nós não conseguimos perdoar as pessoas. Aí nós chegamos diante de Deus, que é a maior cara lavada. Pedimos a Deus que nos perdoe se você não sabe perdoar as pessoas. Pense. Ó. Eu vou ler um versículo para vocês aqui, que é uma paulada. Foi para mim, é para você. Mas eu vou ler ele aqui. Porque está aqui nas escrituras, irmão. Tá? Então vamos lá. O Senhor Jesus, irmão, Ele disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você não está aprendendo com o Senhor Jesus, irmão, então como que fica? Com quem você está aprendendo? Se você não sabe ser humilde, Jesus falou que todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Aprenda, irmão. Olha só, que palavra que Deus está dando para nós hoje, irmão. Se nós praticarmos, não precisamos fazer mais nada na vida. Já seremos abençoados, vitoriosos, felizes, curados, restaurados, renovados. Por que ora e a pessoa não sara? Porque a pessoa guarda o negócio dentro dela e não quer soltar. 1 João capítulo 1, verso 7. Olha o que está escrito aqui. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Por que na igreja não tem comunhão? Porque tem gente andando nas trevas. Por que não tem comunhão na igreja? Porque tem gente andando nas trevas. É duro? É, mas é a verdade. É para você acordar, irmão, sair das trevas e vir para a luz. Fala, chega ao ponto de fazer como Davi. Não, eu que estou errado. Não é o outro que está errado, sou eu que estou errado. Davi não dizia que eram os outros que tinham pecado. Não, ele falava, eu sou o pecador. Ele podia acusar um monte de pessoas. Mas ele não acusava ninguém. Ele dizia, eu é que sou o pecador. Então veja bem. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Senhor Jesus, né? Ele que está na luz. Temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com alguém, se você é daquele tipo de gente que fala, meu espírito não vai com o espírito dele, meu espírito não bate com o espírito daquele, irmão, então você precisa se converter. Você não tem nada de Deus na sua vida. Não tem. Sinto muito falar, mas é a verdade. Porque está aqui, ó. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se você é da luz e alguém não tem comunhão com você, você não é da luz. E o sangue, aí, irmão, aí vem a consequência. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? De todo o pecado. Se nós não conseguirmos, irmão, presta atenção, que o Espírito Santo está falando com você aqui, ó, presta atenção aqui. Se você não consegue perdoar, é porque você está nas trevas. Se você não consegue perdoar as pessoas, é porque você que está nas trevas.
Por exemplo, você trabalha numa firma. O que você tem que fazer na firma que você trabalha? Primeiro, você vai ser dizimista para abençoar a sua própria vida financeira. Segundo, você sendo dizimista, você vai abençoar seu patrão. É o segredo do dízimo. Você abençoa a sua vida e abençoa a vida do patrão. Talvez ele nem sabe, ele nem crente é. Você ganha o seu pão daquela empresa e vive se queixando da empresa. Irmão, pare de reclamar, peça a conta, vai arrumar outro emprego. Pronto, acabou. Resolva o problema. Não fique falando mal do chefe, não fique falando mal do patrão. Por quê, irmão? Porque senão você está nas trevas. Libera logo esse negócio aí no seu coração. Hoje, o Senhor está falando com a gente aqui, irmão. Eu não sei. Eu só vou saber se o Senhor me mostrar. Mas como que eu vou saber se você tem ira no seu coração, raiva, mágoa? Como que eu vou saber? Eu não sei. Olha, eu lendo a Bíblia, irmão, eu aprendo uma coisa. Que o próprio Deus disse, está no Antigo Testamento, e Pedro escreveu no Novo Testamento. Sede santo, disse Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo escreveu assim: santifica você no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Você já pensou você encarar Jesus no trono de julgamento e ser lançado fora e não vai poder ver a face de Deus? Porque nós vamos ver Jesus sentado no trono no julgamento, mas não o Pai. O Pai só será visto por aqueles que forem a noiva de Jesus. Só aqueles que forem salvos. Aí veremos a face de Deus. Veremos quem é Deus. Caso contrário, nunca. Então, irmãos, eu gostaria que você ficasse em pé agora em nome do Senhor Jesus.